tipo de setor? Cara, para mim hoje ainda é bastante questão regulatória. Tá. Então você depende muito ainda de discussão, principalmente no Congresso americano, para destravar vários gatilhos. A gente está falando aqui, uma das leis que estão tramitando na Bolsa Americana chama o Safe Banking Act. Ele já foi aprovado 6 vezes no Congresso americano, na Câmara dos Deputados, né, que eles falam Câmara dos Representantes. E quando chega no Senado, ela é barrada. Ela não avança. Tipo... Por causa dos republicanos? Não, assim, vamos pensar que tem a questão dos republicanos, mas os republicanos eles também têm uma disposição maior em fazer alguns pedaços de legislação. É até estranho, essa parte de bancos é algo que os republicanos já se demonstraram, pelo menos os republicanos da Câmara já mostraram que eles são favoráveis. Mas quando chega no Senado, hoje você tem uma divisão, né? 50-50, 50 republicanos, não são 50 democratas, mas 50 que tenderiam a votar com os democratas. E quem é o voto de Minerva, deu um empate, né, em alguma votação. Quem faz o voto de Minerva é o presidente do Senado, que nesse caso é o vice-presidente dos Estados Unidos, que hoje é a Kamala Harris. Mas a lei, para ter alguma aprovação de lei nesse sentido, você tem que ter uma maioria. Então você não pode ter só 50 votos. Então você tem que pegar pelo menos 10 votos do lado republicano para conseguir aprovar. Então ainda não teve essa discussão. Os democratas não conseguiram reverter esses votos. Então toda vez que bate no Senado, ela meio que fica... essa lei para, assim. Então eu acho que é uma discussão. A gente vai ter a eleição agora de meio termo nos Estados Unidos, que pode dificultar ainda mais essa situação, porque a tendência sempre é o partido que está em voga perder cadeiras. Então hoje o democrata tem maioria na Câmara dos Deputados. Pode ser que eles percam cadeiras lá. No Senado, a mesma coisa. Então, a questão regulatória ainda é muito importante. Só que eu ainda não vejo um caminho tão livre para você ter algumas aprovações no Congresso americano. A esperança era lá atrás, quando o Biden foi eleito, que seria mais fácil. Mas a gente também tem que pensar também que no meio do caminho teve pandemia. Teve todos os projetos que eles tiveram que... Guerra, tipo assim... teve uma pandemia, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro aprovar lei de cannabis ou vai aprovar uma lei de suporte às famílias? De fornecer ajuda financeira. Então o cannabis ficou meio que escanteado. E os próprios democratas não ajudaram muito nessa questão, porque eles queriam fazer uma legislação mais ampla. Então você teve lá o líder do Senado, o Chuck Schumer, ele apresentou um projeto de lei, só que ele queria uma lei ampla, tipo assim, vamos legalizar, vamos fazer o social equity, que eles falam, tipo assim, igualdade social, e os republicanos não queriam que fosse algo tão abrangente assim. Se fosse, vamos ver primeiro a questão bancária, vamos ver a questão de impostos, talvez fosse mais fácil. Mas a própria abordagem da liderança dos democratas não ajudou. Então esse é o principal risco para mim hoje. Tipo assim, as empresas estão crescendo, elas estão se mostrando rentáveis, estão já gerando caixa que pode ser utilizado para crescer ainda mais, mas as empresas americanas não conseguem ter suas ações listadas. Então fica a discrepância de valuation que eu falei. Então se essas ações forem listadas na Bolsa Americana, com certeza você vai ter uma migração dos papéis dos investidores que investem hoje em empresas canadenses, que são as únicas formas legais, por assim dizer, para alguns fundos de investimento. Eles vão ver que essas empresas americanas são melhores e são mais baratas, o dinheiro naturalmente vai fluir. Agora, as maneiras